Oi, eu sou o Ikki e nostalgia é uma coisa incrível, não acha? Então hoje eu vou falar sobre um jogo que fez parte da minha infância. Eu acho interessante partilhar a visão que eu tenho gravada na minha memória desse game incrível que é Maginha de The Forsaken Kingdom. Provavelmente pouco conhecido, se você nunca ouviu falar, eu te convido a conhecer essa joia rara. Se você clicou nesse vídeo por já conhecer o jogo, eu te convido a relembrar esse diamante dos games. Enfim, bora lá. O jogo foi lançado em 2010, quando tudo ainda era mato, perto do auge da sétima geração. Estou disponível nas plataformas Xbox 360 e PlayStation 3. E do que se trata o jogo? O que tem de tão especial nele? Bom, vem comigo que eu vou te explicar. Detalhe interessante, como as cutscenes desse jogo são apresentadas, com o formato de teatro de sombra. Um detalhe sutil, mas que torna muito interessante a forma como você absorve a lore do jogo. A história do game se passa em um mundo onde um reino foi estabelecido por um guerreiro e um ser divino, e governado por diversas vezes por reis sábios. Eles sentiam que essa prosperidade não iria acabar, até que em uma noite algo aconteceu. De repente, a escuridão tomou conta de todo o reino, varrendo a história e todos aqueles que tentavam atravessá-la. 100 anos se passam desde aquela noite e as pessoas fugiram para tentar sobreviver em vilas isoladas, a fim de se abrigar, mas a marcha incessante do exército da escuridão e os conflitos internos entre os próprios humanos levaram à decadência iminente. Mas vivendo em uma floresta isolada, o jovem guerreiro busca poder do lendário ser divino chamado Madin, e ele foi em direção ao castelo. A partir daí, somos apresentados ao protagonista do jogo, que incrivelmente tem a capacidade de falar com animais. É um mundo fantasioso, então eu acho que isso é totalmente válido. Conforme ele avança no castelo, ele se depara com criaturas da escuridão, guerreiros imortais que aparentemente não possuem fraqueza, pois a arma do protagonista não consegue finalizar as criaturas. Após um certo tempo, eles simplesmente se levantam novamente. Apesar do caminho difícil, quase levando o protagonista aí de ralo no processo, ele consegue encontrar o Majin. Ele está aprisionado e o primeiro contato deles é bem o que se espera de uma situação como essa. O protagonista sente um pouco de receio de falar com a criatura, que começa a resmungar dizendo que tá com fome. O Majin, ele tem a aparência de um troll coberto de flores e musgos. Ele fala de maneira calma e gentil e em poucas palavras você consegue perceber que ele é um ser bondoso. O protagonista tenta ajudar ele a se soltar, mas ele não consegue, pois ele está preso por uma espécie de chave fincada em seu braço direito e ainda por cima tudo isso está coberto com escuridão. A falta de força, o fato dele estar com a escuridão envolvendo ele, tudo isso impede que ele se liberte. Mas, com suas palavras, o Majin explica que se ele comer uma fruta grande, ele vai recuperar parte da sua força e então conseguir remover a escuridão, que envolve a chave, assim facilitando o processo dele ser libertado. Então, nosso protagonista vai atrás dessa tal fruta. Após conseguir ela, ele consegue libertá-lo, e logo em seguida, a criatura o agradece. E algo estranho acontece com essa tal chave que prendia a criatura. Ter passado tanto tempo com esse objeto, o aprisionando, ele absorveu parte dos poderes divinos do Majin, assim se tornando uma arma útil contra as criaturas da escuridão. Isso é o que o próprio Majin fala. Após isso, eles decidem fugir juntos do castelo, enfrentando os monstros pelo caminho e fazendo pose de vitória ao final de cada batalha. Eu acho isso sensacional. Conforme eles se aproximam da saída do castelo, uma criatura enorme começa a perseguir eles, e ambos são obrigados a fugir o mais rápido possível, e por pouco, eles quase não escapam. Por muito pouco eles conseguem. Se deparam com a porta do castelo que tem 4 máscaras juntos da porta principal do castelo, mas eles continuam se afastando e em um certo momento param para conversar. O protagonista pergunta qual é o nome da criatura, que leva um tempo para se lembrar, indicando que ele já está vivo há bastante tempo. E ele responde, Teote. E logo em seguida o protagonista é pego de surpresa, porque a criatura pergunta qual é o nome dele. Sim, parece estranho, mas até aquele momento o protagonista não tinha nome, e foi dado pelo próprio Badin, nesse exato momento, que decide chamar ele de Tepeu. A chave emana uma luz forte, e Tepeu consegue visualizar uma memória do passado do Majin. Nessa memória, Majin está aparentemente machucado por causa de longas batalhas. Ele está acompanhado de uma mulher que luta ao lado dele, e mesmo ferido, Majin diz que ainda tem força para lutar. Enquanto a mulher insiste para eles procurarem refúgio, mas de repente mais monstros começam a aparecer e a memória se encerra. Tepeu fica um pouco confuso, não entendendo como foi capaz de ver uma memória do passado do Majin.
Ele também pergunta quem que era a moça da memória. Majin diz não se recordar, então ambos começam a falar de coisas que eles querem proteger. Tepeu diz que quer derrotar as trevas e Majin diz que quer proteger aquela garota, mesmo sem ao menos se lembrar dela direito. Tepeu lamenta que talvez ela não esteja mais viva, mas pergunta se Majin vai ajudá-lo nessa jornada e acabar com as trevas. Majin aceita, então eles se tornam amigos. Essa cena me deixou um pouco emocionado. Apesar de ser bem simples, eu fui pego de surpresa pela nostalgia e o carinho que tenho pelo jogo. Para abrir os portões do castelo, Majin e Tepeu precisam ir atrás dos 4 chefes principais do jogo. E derrotando cada um, consequentemente, o selo irá ser quebrado e liberar o portão principal. Então eles partem na jornada. O primeiro chefe é uma criatura gigantesca, que com muito esforço é derrotada pelos nossos bravos guerreiros. Tudo graças ao poder de uma fruta recém-comida pelo nosso guardião, que deu a ele poderes de vento. No total existem 4 frutas no jogo, sendo a do vento, do raio, do fogo e a de gelo. Dito isso, após derrotarem o chefe, uma figura humanoide é tudo que sobra de toda a escuridão que rondava sobre a enorme criatura. Em seus últimos momentos de lucidez, ele agradece os heróis por terem impedido ele de continuar sendo um monstro. Tepeu questiona quem ele é. Ele diz ser um guarda real, que era fiel ao rei, mas que não podia mais ser digno desse título, e deixa o destino do reino na mão dos nossos heróis, enquanto ele se desfaz. Tepeu corre para tentar fazer mais perguntas, mas ele é surpreendido por outra memória. Nela mostra que os monstros cobertos de escuridão, na verdade, são pessoas que foram consumidas. Um pouco mais pra frente, após consumir a fruta do raio, outro lapso de memória invade a cabeça do Tepeu, mostrando que no passado Majin congelou aquela mulher que estava com ele antes, a fim de impedir que as criaturas chegassem até ela. Ele fez isso por sentir que era a melhor maneira de proteger ela naquele momento. Enquanto isso, as criaturas da escuridão se aproximavam e perguntavam para ele por que ele estava ajudando os humanos. Majin retruca, diz que ele ama os humanos e por isso ele deve os proteger. Com a memória se encerrando, e Majin se recordando de que na verdade a garota que estava com ele é a princesa do reino, e seu pai é o comandante da escuridão. Nossos heróis seguem a jornada e encontram o segundo chefe principal do jogo. Ele era um traidor do reino e queria tomar posse do trono, mas ele falhou em sua tarefa. Após ele ser derrotado, mais uma memória é acessada, e nela mostra a princesa em sua juventude, na época em que ela e Majin se conheceram e se tornaram amigos. Detalhe, que Majin diz que ela é como Tepeu, por possuir o dom de falar com os animais, assim como ele. A memória se encerra e Majin diz estar preocupado com a princesa, mas sabe que ela está viva, pois está protegida pelo cristal. Pouco após isso, Tepeu pergunta a origem do Majin, questionando se ele é um tipo de urso e também com dúvida se ele se sente mal quando ele consome as trevas. Sim, ele literalmente come as trevas. Mas Majin diz que aquilo não lhe causa mal e faz gestos mostrando a sua força. Eles encontram a fruta do fogo e ela revela mais uma memória do Majin. Ela é bem simples, ela mostra o Majin quando ele era jovem balançando uma árvore para fazer com que as frutas caíssem e ele pudesse as comê-las. Isso aí mostra que ele cresceu e a memória se encerra. Depois pergunta novamente ao Majin se ele não se sente mal por consumir as trevas e o guardião só responde ele dizendo que tá com fome. Em seguida eles enfrentam o chefe da terceira área, que é uma espécie de tubarão gigante. Após derrotar ele, o mesmo explica quem era. Ele diz ser um almirante, que antes o local que eles estavam era um oceano, mas tudo acabou em sangue, posteriormente em cinzas. O mesmo diz que em algum momento se perdeu e gostaria de navegar novamente no mar azul que ele se recordava. Com a derrota de mais um chefe, outra lembrança vem na mente de Tepeu, e nela mostra que antes o Majin não era compreendido pelos seres humanos, eles até maltratavam ele. Fugindo da vila e se perguntando o porquê dos humanos serem tão ruins com ele, mesmo ele não tendo feito nada. No meio do caminho, ele encontra um humano e, como sempre, bem inocente, Majin pergunta quem seria aquele que se encontra em sua frente. O humano responde que se chama Tepeu. Majin fica surpreso, pois o humano consegue compreender as palavras dele, algo que provavelmente não são todas as pessoas capazes de tal feito nesse mundo. Tepeu responde: eu nasci com esse dom, o dom de falar com as criaturas. Majin pergunta por que ele não está o maltratando ou jogando pedras nele, e Tepeu, do passado, questiona: por que eu faria isso? Majin diz que é isso que os humanos fazem
fases, então Tepeu lamenta e pede desculpas a ele, que confunde Majin, pois não foi ele quem o maltratou. Então Tepeu responde, como humano, ele também é responsável, e propõe que se tornem amigos com um aperto de mão, e perguntando o nome de Majin. Até então, na época, ele não tinha um nome também, antes do Tepeu o nomear. A memória acaba, então o protagonista percebe o porquê dele ser chamado daquela forma, igual o humano do passado, também possui o mesmo dom que ele, falar com os animais. Até mesmo na aparência das sombras, eles são bem parecidos. Seguindo sua jornada, pouco tempo depois, eles encontram a fruta do gelo e mais uma memória é liberada. Nela mostra que o Tepeu do passado diz que quer acabar com as guerras entre os humanos, unificando todos, e com a ajuda de Majin ele consegue e se torna um rei. E os descendentes do Tepeu seguem sendo amigos do Majin, mas com o crescimento do reino, cada vez mais eles foram se afastando e menos pessoas com a capacidade de falar com o Majin nasciam, então ele foi ficando sozinho. Após encontrarem o quarto chefe e o derrotá-lo, mais uma memória é liberada e nela mostra que as máquinas eram responsáveis por produzir a massa de escuridão, e ao ser purificada ela era transformada em energia, coisa que o Majin já conseguia fazer naturalmente, por isso ele conseguia viver tanto tempo, e os humanos não queriam mais depender dele para ter energia. E os cientistas se recordam que muita dessa matéria foi despejada no reino, e eles se perguntam se poderiam transformar isso em uma forma de vida nova e fortalecer o rei que se encontrava doente. Após os 4 chefes serem derrotados, o portão se abre e adentrando o castelo, outro lapso de memória é ativado. E nele vemos que o rei agradece o Majin por ter ajudado ele a ter força novamente. Mas o rei, cego pela escuridão, exige que o Majin dê mais força a ele, já que ele era a fonte de todo o poder do reino. Após a memória se encerrar, Majin parece ofegante e Tepeu questiona se ele precisa descansar um pouco. Majin responde ele de forma um pouco agressiva e pede desculpa logo em seguida, o que espanta Tepeu, até porque em nenhum momento do jogo isso acontece. Majin diz que está apenas preocupado com a princesa e pede que eles se apressem. Um pouco chocado em silêncio, Tepeu observa e segue Majin, e eles continuam a adentrar o castelo. Após chegarem no salão principal, eles se deparam com o rei e iniciam uma batalha. Mas uma reviravolta acontece. O rei consegue controlar a escuridão, até mesmo a que o Majin consumiu ao longo do jogo. E então ele se volta contra Tepeu. Em um lustre, o cristal congelado onde a princesa está é notado por Tepeu. Então o mesmo sobe até ele e faz com que o cristal caia, libertando a princesa. Assim, o Tepeu e a princesa iniciam um combate contra o rei, tentando fazer com que o Majin retome o controle do seu corpo. Após ter êxito em recuperar o Majin das trevas, os 3 seguem o rei que fugiu para o coração das trevas. Majin, Tepeu e Tussi. Sim, esse é o nome da princesa. A batalha com o chefe final é bem interessante, pois você tem que usar o poder das 4 frutas encontradas durante o jogo para derrotar o chefe. Enquanto Tepeu e o Majin lutam com a criatura, a Tussi enfrenta o seu pai. Em certo momento da luta, ela faz com que o seu pai consiga recuperar a consciência e tudo fica calmo de repente. E o rei pergunta como as coisas chegaram àquele ponto, mas de repente o portão das trevas se abre completamente. E, sem hospedeiro, já que o rei voltou ao normal, em seu último ato de glória, ele decide se oferecer para selar as trevas e caminha em direção ao portão. Mas antes de ir, ele pergunta o nome do protagonista. What is your name? Tepeu. That name brings back O rei agradece, mas antes de completar o seu último gesto, ele acaba se desintegrando devido ao seu corpo não ser mais alimentado pelo poder das trevas. Então, Majin decide fazer o sacrifício no lugar do rei. Tepeu tenta impedir, mas Majin com seus poderes de vento os mantém longes e a salva do portão, que se fecha com Majin. me Tepeu when I hurt. Me Toki when I lonely. Me Tepeu again when I hungry. We will meet again. Levando as trevas consigo, Tepeu desesperado bate no portão, pois não queria ter perdido seu amigo daquela forma. Ele chora e é consolado pela princesa. I'm sure we will someday. O jogo se encerra e, nos créditos, a chave que Tepeu usava de arma é colocada próximo ao castelo como lápide, para honrar o Teote, ou Majin. Esse é o final ruim do jogo, na verdade. Se você conseguir deixar o Majin com força máxima, ele não precisa se sacrificar. E no final os 3 ficam vivos. Esse foi o final, resumido entre aspas, do jogo. No quesito gameplay, ele é uma mistura de Metroidvania, então você vai ter que
de um lado para o outro, liberando caminhos através das habilidades novas que você consegue ao longo do jogo. Entre as batalhas tem muitos puzzles que são solucionados também com as habilidades das frutas que você pega durante o jogo. O combate, infelizmente, é um pouco datado, afinal o jogo foi lançado em 2010, pecando um pouco na precisão de alguns comandos. Mas é muito legal a forma como magia e TP lutam juntos e uns combos bem legais, diga-se de passagem. Infelizmente o jogo também tem seus defeitos, de época, e um dos principais é a inteligência artificial do Majin, que deixa meio frustrado em certos momentos, por ele não te obedecer 100% das vezes, mas nada muito grave. O jogo só se encerra quando a vida do Majin é zerada, não quando a do TP é zerada. Mesmo se ela chegar até o fim, o Majin consegue recuperar a barra de vida dele, consumindo as trevas em volta dele. No jogo também existem algumas armaduras, e sendo bem sincero, não muda muita coisa, servem mais como itens coletáveis. Infelizmente hoje em dia é bem difícil jogar esse jogo por motivos dele ser bem desconhecido e não ter sido lançado para PC, custando uma fortuna caso você queira comprar hoje em dia. Pelo que eu pesquisei, nem mídia digital dele tem, só física mesmo. Entretanto, é possível zerar pelo bom e velho YouTube, mas depois desse vídeo explicando, eu acho que só algumas pessoas vão ir atrás. Entretanto, o jogo não deixa de ser incrível, e o meu eu criança tem ótimas recordações desse jogo. A forma como a amizade do Majin e Tepeu vai escalando no jogo não é tão bem trabalhada, mas ainda assim é notável certa progressão, com a melhoria da sincronia deles nas batalhas e as pausas que eles fazem no caminho para conversar. É sutil, mas ainda assim, pelo menos na minha memória, é muito bom. Como infelizmente o jogo não fez sucesso ao ponto de não saber nem quantas cópias foram vendidas, talvez pela data em que ele foi lançado, uma continuação nunca foi feita também e para muitos esse jogo nem existe. Mas para quem jogou, nunca caiu no esquecimento, sendo um dos meus jogos favoritos de infância. Sempre que me perguntam qual foi o jogo que mais te marcou na infância, minha resposta sempre vai ser